Este programa tem classificação indicativa livre. Olá, está no ar o programa semanal de debates da UFPR-TV, o Plural, um espaço singular para que você acompanhe e discuta os principais assuntos do nosso tempo. No programa de hoje vamos falar sobre uma questão que divide opiniões. Existe vida após a morte? A existência para além desta vida gera muitas vezes controvérsias entre religiosos, cientistas e ateus. Teorias totalmente conflitantes aprofundam ainda mais a dúvida se a morte é realmente o fim de tudo. Mas afinal, o que dizem essas teorias? Como diversas culturas e religiões encaram essa questão? Para responder a essas e outras questões, o Plural de hoje recebe o ateu, representante do movimento Ateu Zen Curitiba, Manuel Rodeiro. Seja bem-vindo, Manuel. Obrigado. Ao meu lado, o Frei Capuchinho, da paróquia Nossa Senhora das Mercês, Ovídio Zanini. Seja bem-vindo. Obrigado. O médico e espírita Marcelo Garcia Collins. Seja bem-vindo. Obrigado. E, completando a nossa mesa, o antropólogo e professor da Universidade Federal do Paraná, Marcos Silva da Silveira. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. O Plural foi às ruas para saber se as pessoas acreditam na vida após a morte. Confira. Apesar de várias teorias e diferentes linhas de pensamento, a morte ainda é um mistério para muita gente. O corpo fica aqui, no cemitério. Mas será que existe mais alguma coisa além disso? Será que a vida acaba exatamente aqui, debaixo de um túmulo de concreto? Esta é a pergunta que o Plural dessa semana faz para o povo brasileiro. O que eu acho que acontece depois da morte, a gente reencarna em outro corpo, provavelmente, né? Cada pessoa tem um espírito que é imortal, digamos assim. Ontem mesmo eu estava conversando com um amigo meu a respeito disso daí. Segundo ele, pelo que a gente estava conversando no diálogo, desencarna e é reencarnado em outra pessoa, né? Às vezes uma coisa que não terminou nessa vida aqui, ela encarna em outra pessoa para poder terminar o que havia feito aqui na Terra. O senhor acredita em vida após a morte? Acredito. O que o senhor acha que acontece? Bom, o que acontece, minha filha, eu não sei, mas que existe reencarnação, com certeza, eu tenho absoluta certeza disso, porque eu não acredito em muita coisa que se diz nas igrejas hoje, eu não acredito. Eu acho que a vida da gente, nós definimos ela mesma. O que nós estamos passando aqui é apenas um estágio para se aperfeiçoar, para melhorar, para que depois a gente tenha vida eterna realmente. O senhor acredita em vida após a morte? Eu não. Por quê? Eu acho que morreu, acabou tudo. Né? Só existe o corpo, então? Só o corpo. Morreu, não tem mais nada, acho que. A gente viu ali na enquete que as opiniões se dividem, né? E para começar a nossa discussão, eu quero ir direto ao ponto e perguntar para o Frei Ovídio. Frei, existe vida após a morte? Para nós, cristãos, e eu sempre fui professor de teologia, Bíblia, história eclesiástica, por 25 anos, o tema central, a verdade central que define a religião cristã, os católicos é quase 1 bilhão no mundo, e os grupos pentecostais, são mais de 50 mil grupos diferentes, acreditam na mesma coisa. A pregação fundamental de Cristo sempre foi a ressurreição. Então não há nada que se oponha tanto à religião católica como a doutrina que nega a ressurreição, seja qual for. Morrer logo, reencarnar. Nós temos uma frase no livro da Carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, que diz assim: é um fato que todos morremos uma só vez, depois vem o julgamento. Então, eu lembro da descoberta do DNA, feita na década dos 70, pelos bioquímicos, em geral, ateus. E eles diziam, nós não temos vidas passadas, nós nascemos herdando memórias vivas dos antepassados.
Nascemos de um óvulo e espermatozoide, cada célula com 23 cromossomos, e em cada cromossomo nós herdamos, como se dizia, de Adão e Eva, papai e mamãe já é Adão e Eva, herdamos mínimo 4.000, máximo 100.000 memórias, códigos mentais, arquivos mentais, programações mentais genéticas cifradas, negativas, antigamente conhecidas como demônios, filhos das trevas, espíritos malignos, hoje memórias negativas, linguagem de informática, ou positivas, antigamente conhecidas como anjos, filhos da luz ou espíritos benéficos. Mas a visão católica ou a visão cristã, ela defende, ela sustenta que a vida não se encerra ali com a morte física, é isso? Quando nós celebramos missa para pessoas que faleceram, eu sempre digo, faleceram para o cartório, para este mundo. Como, aliás, faleceu Jesus, Nossa Senhora, os anjos todos. Mas ressuscitamos, nascemos para uma vida nova, ou melhor, continuamos, tanto que a oração da missa, que é quase uma verdade de fé, diz, a vida não é tirada, é transformada. Esse corpo mortal vai para o cemitério, vira terra, vira capim, continua a evolução cósmica, mas o corpo interior, ele ressuscita e para nós vai com Deus. Doutor Marcelo, o senhor que é médico e espírita, a doutrina espírita ela também sustenta uma continuidade entre a vida e a morte, não? Sem dúvida. Segundo Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, o grande papel do espiritismo na humanidade é descortinar os mistérios que existem desta vida após a morte. O que será que acontece com os espíritos, como é que eles se relacionam, se eles podem ou não podem, como é que eles poderiam se comunicar conosco, são todos temas que vêm frequentemente ao debate nas reuniões espíritas, e as pessoas são chamadas a pensar sobre o assunto, opinar, e principalmente perceber como essa ideia de que a vida continua após a morte impacta a nossa vida já aqui, enquanto estamos no corpo. Porque nós vivemos uma época de conflito de valores. O materialismo vai tomando conta do pensamento das pessoas e hoje uma grande parcela da nossa população dedica a sua vida a conquistar coisas, ter, e não poucas vezes se frustram muito com isso. A gente que trabalha nos hospitais frequentemente encontra pessoas ali à beira do leito de morte, que receberam uma notícia de alguma enfermidade muito grave, alguma coisa assim, e eu nunca vi ninguém se arrepender de assim, por que eu não fiz mais uma especialização? Por que eu não fiz mais 5 plantões? As pessoas pensam, por que eu não dediquei minha vida a algumas outras coisas? Parece que quando nós somos levados ao nosso limite, nos questionar verdadeiramente a respeito do que vai acontecer conosco no momento que deixarmos o corpo, a gente vai buscar valores espirituais. E se não construímos ele durante as nossas vidas, às vezes nos sentimos desnudados, nus, sem ter para onde correr. Então o Espiritismo vem para dar explicações nesse sentido, fazer as propostas para que nós possamos viver de uma maneira bastante consciente desde já. Não é só para a gente pensar na vida após a morte, depois que morrer, para que a gente, diante dessa consciência, trabalhe desde já. Uhum. E você, Manuel, o que você acha? O que acontece quando a gente morre? Bom, em primeiro lugar, eu sou a visão que destoa daqui, porque, segundo a minha concepção, a vida começa na concepção e termina quando cessa a atividade cerebral. Nada mais do que isso. Ou seja, não creio que haja nada além da morte e muito menos antes dela. Nós somos o que somos, sem tirar e nem pôr. Né? Por isso que normalmente eu digo que nós procuramos fazer da nossa vida a nossa religião e da nossa consciência o nosso Deus. O ateu, hoje, ele é visto pela sociedade como um pária, como algo que não merece respeito, né? E eu gostaria nesse momento de começar a lançar uma semente dizendo que nós somos pessoas absolutamente normais. Não é pelo fato de nós não acreditarmos em nenhum tipo de divindade que nós somos melhores ou piores do que ninguém. Uhum. Professor Marcos, o senhor que é antropólogo aí, os orientais, os hindus, os indígenas e outros povos, outras culturas, elas também têm visões diferentes a respeito da morte e da vida após a morte, né? Como que são? O senhor poderia citar algumas? Sim, eu começaria fazendo uma distinção entre o fato de que, na maior parte das sociedades humanas, a ideia de que se você, depois da vida,
uma alma, o espírito, algo, uma dimensão mais sutil do ser, vai para uma outra dimensão. Isso é uma coisa muito generalizada. O que varia é para onde vai e de onde veio. Nesse sentido, a exceção é que seria essa visão científica moderna do Ocidente, que tem uma base cristã, inclusive, e que vai dizer, não, você só existe o corpo físico, só existe o organismo, só existe fisiologia. Isso que é a exceção. A regra, as pessoas vêm de algum lugar, vão para algum lugar. Por exemplo, você pegar os índios do Alto Rio Negro aqui no Brasil, na Colômbia, os índios Tucano, Baniwa, eles vivem muito em função do rio, do grande rio. E os seres que eles adoram, acreditam, as encantarias lá do Alto Rio Negro, elas vivem no fundo do rio. Então eles prestam culto ao rio, aos seres que estão no fundo do rio. Não tem uma ideia de um céu, como a gente teria aqui. Se você pegar, por exemplo, o voodoo haitiano, eles têm essa ideia do pequeno anjo bom, do grande anjo bom. O que é o grande anjo bom? Seria isso que a gente chamaria ânima, a pessoa morreu, expirou, né? Quer dizer, o grande anjo bom deixou o corpo, ele se dissolve. E o pequeno anjo bom, ele seria como se fosse uma espécie de uma memória, uma individualidade que isso pode, ele pode ir para o Orum, como se chama no candomblé, para os reinos celestiais, ele pode renascer, ou ele pode inclusive ser escravizado, ele pode ser capturado, né, e dominado por algum feiticeiro. Quer dizer, é uma ideia diferente. Agora, a ideia de karma e reencarnação, que é uma ideia originalmente hindu, está codificado na doutrina do Bhagavad Gita, aí é algo específico que nasce na Índia há milhares de anos e que tem uma série de interpretações, de desdobramentos dentro das religiões da Índia e no budismo. Como o budismo se espalhou por uma boa parte do mundo, você tem toda uma ideia dessa ideia do nascer, renascer, que é muito difundido, que chega ao Brasil com Allan Kardec, e aqui também existem versões brasileiras dessa doutrina. O que é interessante, isso a gente trabalha em sociologia da religião, quer dizer, é uma coisa que Max Weber, né, um sociólogo já bastante famoso, mas que faleceu em 1920, é um clássico. Max Weber, na sociologia da religião, ele chama atenção para, ele vai dizer, existe a teodiceia do karma, essa ideia de que as almas individuais podem se aperfeiçoar ao longo desse ciclo de encarnações e, inclusive, sair do plano terreno e para o plano espiritual. Isso é uma coisa muito generalizada. Max Weber dizia que é a teodiceia mais bem-sucedida do mundo. Isso sai da Índia e se espalha por toda a área. E a outra teodiceia que ele compara exatamente é a do Islã e do cristianismo, que é essa ideia do juízo final, quer dizer, essa ideia de que os seres humanos vivem, eles nascem, e depois que eles morrem, a alma está aguardando o juízo final. Aí que tá. Eu queria rebater essa questão para o Frei Ovídio e para o Dr. Marcelo. Frei Ovídio, o que acontece quando se morre? Existe o juízo final? Existe o julgamento? Nós lembramos do bom ladrão ao lado de Jesus, e o bom ladrão falou para Jesus: quando você estiver no teu reino, lembra-te de mim. E Jesus respondeu: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, depois da morte, não existe mais a categoria tempo, nem espaço. O corpo ressuscitado não ocupa espaço. Poderíamos, em 300 bilhões, caber numa ponta de uma agulha. Quer dizer, é um corpo espiritual, como diz São Paulo. Morremos com um corpo material, ressuscitamos com um corpo espiritual. Eterno, não tem mais doença, problema nenhum. Um feto abortivo, um louco, ele participa um outro verdade de fé tão bonito dos católicos, creiam na comunhão dos santos. Então, pela fé do pai e da mãe, um feto abortivo vai para o céu. E no céu não tem criança, não tem velho. Mas existe então céu, inferno, purgatório? Não tem dúvida. Existem essas questões? Não tem dúvida. Por exemplo, agora o inferno, do jeito que muitos apresentam, parece um exercício de sadismo, fogo, taxa